bastante tempo que eu não gravo esse podcast. Talvez pra você, assim, porque eu tô meio que postando todo dia. Talvez pra você não vê diferença. Mas o podcast Vírgula faz bastante tempo que eu não gravo. Essa temporada aqui do Pod Café. Então seja bem-vindo. Isso aqui é um novo começo, vamos dizer assim. Não é à toa que o nome do episódio é um começo. E vamos falar sobre começo. Hoje vai ser um podcast bem metalinguagem mesmo. E talvez você goste bastante desse podcast ou não. Então, se você gostar, curte aí, se inscreve. Vai ter vários podcasts ainda, vai ter muitas coisas que eu quero falar e provavelmente muitas ideias que você comentar ou algo do tipo, eu esteja fazendo um podcast. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre começo. Eu não penso que o começo seja algo tão complicado como muitas pessoas dizem, mas sim, eu acredito que o começo seja algo difícil, não algo impossível. Eu acredito bastante que você precisa, sim, ter um começo antes de tudo. O começo em si, muita gente acredita que tem que ser perfeito. E o começo não tem que ser perfeito, provavelmente você já escutou bastante isso, mas é a verdade. O começo não precisa ser perfeito. E você deve estar escutando muito isso e você deixa isso de lado, fala, mas o meu tem que ser perfeito. Não, cara, o seu não tem que ser perfeito. Acho que eu falei isso em metas e cápsula, lá no meu último episódio. Eu falei que muitas metas que nós fazemos, sempre esquecemos de muitas coisas que o começo tem que ser perfeito. Então sempre deixamos algumas metas de lado. Tipo eu deixei o vírgula de lado porque eu estou em outros projetos que tem que ser mais perfeito que o vírgula. Mas eu estou esquecendo algo que eu comecei, entende? Por isso que o começo não precisa ser perfeito. O começo pode ter muitas ideias que você precisa fazer, claro. Mas começa sempre por uma ou duas ideias. Continue, cara. O começo não precisa ser perfeito. Talvez você entenda isso. E muitas vezes nós esquecemos de muitos planos que nós tivemos um tempo atrás. E muitas coisas nós esquecemos por bobeira mesmo. Esquecemos, sei lá, de escrever aquilo. Ou esquecemos mesmo porque o começo tem que ser perfeito. Essa questão de... Isso não é um tema tão relativo. Relativo não. Não é um tema tão importante. Porque quando você entende que o começo não precisa ser perfeito, se torna fácil. Você já começa a fazer as coisas. Você começa a terminar suas coisas. Isso é incrível. Tipo eu. Tava começando a ler um livro e eu não quis de nenhuma forma terminar ele porque, sei lá, o começo foi meio merda. Mas eu terminei e eu me apaixonei do livro. E assim, não me apaixonei, entre aspas, apaixonar, tipo, de paixão mesmo. Mas eu amei o livro. O livro é Dentro da Baleia. Provavelmente muita gente conhece, é do autor do George Orwell, do 84 e Revolução dos Bichos. É um livro muito bom, eu gosto bastante. E assim, a questão é que o começo nós sempre achamos que precisa ser perfeito, como o começo de um livro. Você precisa... O começo do livro é claro que tem que te cativar, mas ele não precisa ser perfeito para se tornar um livro bom. É a capa também, né? Por isso que tem aquela frase, né? Nunca julgue o livro pela capa. Sempre faz isso, cara. Tudo que você faz na sua vida, até aquele plano que você fala assim, nossa, que plano merda que eu tive aqui. Não julgue ele pela capa, você só tá vendo, tipo, o planinho, tá ligado? Você só tá vendo o que tá escrito, entende? Não julga. Tenta fazer, se você acha que aquilo não vai dar certo, não continua. O começo é assim, tem vezes que o começo vai dar errado. Claro, não, sempre vai dar errado algo que você vai fazer no começo, mas continua. Porque vai ter um começo que sempre vai dar certo, você fala, isso aqui vai dar certo, e você vai lá e dá certo, entende? Vai ter muitas coisas que você vai falar assim, cara, não vai dar certo, esse começo aqui tá uma merda, e você vai continuando, e você vê que tá dando certo. É assim. É igual academia. Muitas academias, ou muitas vezes que nós treinamos academia, o começo é uma merda. Você começa com um pezinho daquele tamanhozinho, um pezinho pequeno. Você fala, meu Deus, que começo merda de academia. Eu estou na pior forma que eu posso estar. Mas quando você continua mais ainda, você percebe que aquele começo não foi nada, cara. Porque você começa a pegar pesos gigantes. Você começa a pegar aquele peso preto que você vê na academia, né? O peso preto. Aquele grandão, você começa a pegar aquele peso gigantesco, você fala, meu Deus do céu. Isso aí não é só sobre pesos, tá? Isso aí é sobre muitas coisas, muitos objetivos, metas que você teve no começo, você fala que meta ruim
Tipo, a meta ruim que muita gente considera. Ler 20 páginas. A pessoa acha, meu Deus, só isso que eu tenho que fazer. Cara, se você começar só com 20 páginas que você lê, sei lá, por semana, você vai começar a ler 40 por semana, 60 por semana. Depois você começa a ler 300 por semana. Pô, conheço tanto de gente que começou a ler 10 páginas, 5 páginas por dia. Hoje em dia que o cara lê 40, 50, 60 páginas, como se fosse nada. E tem vezes que ainda lê em 1, 2 horas. 50 páginas. Eu fico abismado como que a pessoa consegue fazer isso. Mas consegue, sabe por quê? Virou um hábito. A pessoa teve um começo, continuou no começo e foi lá e continuou. O começo não precisa ser perfeito. O começo é só um pontapé para aquilo se tornar algo bom, para aquilo se tornar perfeito, entende? O começo é só o começo. Entende? O começo só precisa ser o comecinho, entendeu? Isso é uma vírgula, porque, como fala, é claro que você não vai começar um texto com vírgula, mas é uma vírgula porque muitas vezes nós esquecemos, muitas vezes nós está no meio de um projeto e você para, e você quer recomeçar esse projeto de novo. Talvez eu vou fazer um podcast sobre recomeço, e dá pra você entender melhor. Mas se você fez o começo e você vê que não está muito bem, tipo, realmente não está bem, dá uma vírgula. Mas volta, tem que voltar. Você tem que voltar porque o começo, ele só se torna o começo quando você cria um meio e quando você cria um fim. Entende? Senão o começo já se torna o fim. Aí vira uma merda. Pô, eu deveria só deixar esse podcast por isso mesmo. Mas acho que não. Porque tem muita coisa ainda pra eu falar. Eu tô meio gripado, então acho que talvez você deve estar assistindo esse podcast assim. Meu Deus, esse cara tá morrendo. Mas eu tô gripado. E eu tenho que continuar falando sobre isso porque é um assunto que muita gente tem insegurança sobre o começo. Eu mesmo tinha muita insegurança sobre o que eu tinha que fazer, sobre o meu próprio começo. E eu nunca pensei por que eu tive essa tanta segurança. E hoje em dia eu penso bastante sobre isso. Um projeto meu é só sobre segurança. Hoje em dia eu penso bastante nisso porque insegurança, no começo, é algo inútil. Só que nós damos muita atenção, porque é algo, como fala, são criações, são ilusões que nós criamos, entende? Então, talvez uma ilusão que você cria, você acredita bastante naquela ilusão. E nós não controlamos nossa mente. Assim, é claro que você vai conseguir controlar algumas coisas algum dia, mas pensamentos nós não conseguimos controlar. Assim, como que é o pensamento, talvez o agir do pensamento você consegue controlar, mas o pensamento você não consegue. Muitas coisas que temos na nossa mente, não conseguimos controlar, como instintos, sei lá, o modus operandi da nossa mente, não conseguimos controlar, só conseguimos mudar. Controlar não conseguimos, porque se torna algo meio complicado. Talvez muita gente vai comentar aí, assim, conseguimos controlar nossa mente, nossos pensamentos. Claro, nós conseguimos controlar bastante coisa dos nossos pensamentos, mas o pensamento em si, o conteúdo do pensamento, não conseguimos, porque é algo intrusivo, é uma ilusão intrusiva que entra em você, entende? É algo que, tipo, dá 2 pés na porta e entra. Então a insegurança do começo é isso. Você cria isso, se torna um hábito, você tem insegurança no começo. E depois você quer parar, sei lá, antes de chegar no meio. Porque você percebe, cara, tá uma merda. A sua mente fala que tá uma merda. E você não continua. É algo bem complicado. Porque, sei lá, nós temos isso na nossa mente. Porque isso é algo... Porque nossa mente está acostumada com conforto. Nossa mente está acostumada a ficar confortável. Não tem o começo, não tem o meio e não tem o fim. Por isso que eu tô falando só do começo aqui, para você entender. Porque isso aqui é só o começo de uma jornada que eu tento fazer. Esse é só um começo de algo que eu tenho que fazer. E talvez um começo seu não está dando certo no momento, realmente não está dando certo. Talvez uma vírgula nesse começo é algo bom. Todos os livros de introdução sempre tem uma vírgula e um ponto. Então, cara, dá uma vírgula no seu começo, mas volta. Não tem insegurança. Na verdade, você vai ter insegurança sim, mas não deixa ela te vencer. Não deixa ela te vencer para você parar no começo. O seu fim é o seu começo. Isso é algo bobo, é algo merda, sabe? Então, pô, continua. De verdade, continua. Tem o seu meio, tem o seu fim, e o começo, dá uma importância para ele, mas não tanta igual que você vai dar pro seu meio e pro seu fim. Entende? Não dá tanta importância, é claro, tem que ser algo muito bom. Tem que ser algo bom que você fala assim, pô, esse começo aqui tá incrível, como eu comecei. Mas tem muitos começos que você fala, pô, eu comecei, vai melhorar. Igual academia, igual você começar a caminhada,
Talvez você pense assim, pô, vou dar 5 voltas correndo na praça e você só consegue dar 2. Você, pô, nem sou ruim demais nisso aqui. Cara, é só um começo. Depois você vai começar a dar 12, 13, 20 voltas na praça sem ver. E depois você começa a andar 4 quilômetros, 5 quilômetros. Você nem vê. É isso. É só um começo. E tem isso na sua mente. Claro, dá uma ênfase no seu começo. Mas não tanto. Senão ela se torna, como fala, ela se torna algo inútil. Porque você dá tanta ênfase no começo que você esquece do fim e do meio. E aquele começo tem que ser perfeito. Mas ele é só um começo. Ele não é obrigado a ser perfeito. Você que tenta obrigar ele. É isso. Assim, talvez você deve ter sentido muita raiva. Talvez eu dei, sei lá, umas lapadinhas em você. Mas é isso mesmo. Eu tinha que escutar isso. Eu escutei isso. Não de amigos meus, mas eu escutei isso de mim mesmo. Entende? Pô, o começo não precisa ser perfeito. E eu entendi isso. E você também precisa entender. A vida é assim, cara. Não tenha raiva de muitas coisas. Não tenha ódio de muitas coisas. Não tenha ódio do seu começo, entende? Não tenha raiva que o seu começo começou ruim. Vai que melhora. E talvez lá na frente você, por exemplo, você consegue dar uma repaginada no seu começo. Igual um texto. Entende? A sua vida é assim, cara. Não tenha raiva disso. Não tenha raiva de nada disso. É só um começo. Entendeu? Talvez, se você não entendeu aqui, nesse momento, talvez se você entende no decorrer dos episódios da vírgula, no decorrer dessa temporada, mas talvez você entenda só no futuro. Eu demorei pra entender isso aqui, e quando eu entendi, a minha mente abriu, mas não foi mindset, essas coisas idiotas que nós escutamos. Mas tô dizendo que abriu para novas perspectivas, pra vida. Então, tem um começo. Não importa se ele é bom ou ruim. Só tem um começo. Então, muito obrigado por você ter assistido esse podcast. Eu agradeço. Se você gostou, deixa o like, como eu falei. Comenta aí o que você acha que deveria melhorar. Comenta aí o que você acha que eu deveria ter falado nesse podcast. Ou comenta o que você achou desse podcast. Então, é isso. Se inscreve se você quiser para ter novos episódios e novas temporadas. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse podcast. E agradeço.